Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a falar um pouco para vocês sobre prestação de contas de recursos financeiros recebidos por meio de editais de pesquisa que selecionaram subprojetos, né? E os termos de outorgas ainda foram assinados pelo sistema SEI. Então, a primeira coisa, o pesquisador deverá acessar o sistema SEI pelo endereço sei.ffs.edu.br. No caso aqui eu estou na página do SEI do campus Erechim, em que eu tenho o processo meu já com prestação de contas iniciada e finalizada, e vou mostrar para vocês um pouco sobre como isso pode ser feito. Localize o seu processo. Eu vou aqui localizar o meu processo do edital 270 ainda, e tome ciência do termo de outorga que você assinou, em que lá constam todas as obrigações e os compromissos. Consta a vigência do subprojeto, no caso aqui ia ser até 31 de julho de 2022, e no item 5 consta toda a questão relativa à prestação de contas, com relação a prazos e documentos. Reparem que o prazo é 60 dias depois do término da vigência do termo de outorga. Então, 60 dias após 31 de julho, 31 de setembro. E aqui constam os documentos necessários. É importante explicar para vocês que a prestação de contas ela é uma etapa que ela se divide em duas. A entrega dos resultados finais da pesquisa e a entrega do relatório de prestação de contas acompanhado dos documentos comprobatórios. Isso tudo é feito no mesmo processo em que o pesquisador assinou o termo de outorga. Também, na página da pesquisa da UFFS, ufs.edu.br/pesquisa, o pesquisador pode encontrar alguns documentos interessantes na aba Orientações e Formulários que explicam um pouco, né, que falam um pouco sobre prestação de contas. Então, aqui no item Perguntas Frequentes. Um pouco sobre prestação de contas, um pouco sobre os fluxos do processo, enfim, e cada sistema tem o seu fluxo. Então, o mapa do processo do CIPAC, o MP0236, e o mapa do processo SEI, MP0236 também. Estamos falando do SEI, então podemos acessar esse mapa, né? Ele já está aberto aqui no meu computador. Esse foi o mapa do processo que todos os setores têm, né, as suas etapas, e o pesquisador, então, após assinar o termo de outorga, ele recebe o recurso financeiro, enfim, e o processo volta para a fila da CAPPG do campus. Caso o pesquisador não localize o seu processo, peça para a CAPPG do seu campus, para a Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação, para enviar o processo para sua fila, né? E a partir do sua fila, né? E a partir do ponto 75 é que o pesquisador inicia a prestação de contas, né? Inicia. Após realizar todas as atividades, ou até durante a realização da atividade, já pode estar iniciando a prestação de contas, né? E anexa todos os documentos. Então aqui também resume um pouco de todas as etapas, né? Iniciando pela parte dos comprovantes, que aí vem nota fiscal, vem cotação prévia, vem o comprovante de recolhimento de GRU, vem justificativa caso for necessária, né? Vem os extratos bancários que são necessários colocar mês a mês quando ocorreu gasto, tanto da conta corrente quanto da aplicação. Vem a parte do formulário de ateste das notas fiscais. Vem a parte do formulário de prestação de contas, que é o F9767, que deve ser adicionado ao processo. E também a parte da cópia do relatório dos resultados, né? Tudo isso compõe a prestação de contas. Então, isso pode ser utilizado pelo pesquisador como checklist, né? Para que o pesquisador, portanto, possa conferir se fez e executou todas as etapas do seu processo de prestação de contas. Bom, além disso, né, no termo de outorga, que eu estava me referindo antes, também fala passo a passo de todos os documentos, né? O relatório de resultados ele pode ser entregue, de acordo com esses editais, no formato de artigo, né? Inclusive os editais exigem que eles deva ser entregue em formato de artigo quando receber o recurso financeiro. Então observem essa exigência, né? E observem, né, que ali deve ser descrito todas as atividades e os resultados produzidos, né, relacionados ao objeto da pesquisa, né, que o subprojeto foi anexado, né? Enfim, e mostrem, né, o quanto que os gastos contribuíram para aquela produção científica associada, né? Caso o artigo ele não tiver digamos assim, mostrado todos esses pontos que vocês considerem necessários e que aqui também está escrito, o pesquisador poderá adicionar um pequeno despacho em que ele poderá esclarecer, né, um pouco mais sobre os seus resultados obtidos, né? Ele poderá dizer que tal artigo ou tais artigos foram contribuídos para cumprir determinadas metas, alcançar tais resultados,
enfim, complementar o que for necessário, porque nem sempre um artigo científico ele vai mostrar exatamente tudo, em função até das limitações que tem para a escrita desse trabalho, né? Bom, após o relatório de prestação de contas, ele consiste no formulário 9767 e anexado a ele diversos documentos, né? Vocês podem ver aqui no processo, então, que eu tenho o F9767 preenchido, que é o meu relatório de prestação de contas, em que eu detalhei todos os pagamentos feitos, né? Eu fiz as devidas justificativas quanto às substituições de itens, né? Enfim, inclusive as substituições de itens de capital aqui agora, a partir do edital 121 não necessitam mais de autorização da diretoria de pesquisa, mas no edital 270 ainda necessitava. Então, sendo um processo depois do edital 121 de 2021, o pesquisador poderá justificar neste formulário e não precisa mais pedir autorização da diretoria de pesquisa. As alterações relativas a despesas correntes e assim por diante. Tá? Vejam os documentos fiscais que eu anexei com nota fiscal, por exemplo, de uma determinada compra e a cotação prévia relacionada. Percebam que eu sempre relaciono o número da nota fiscal também na cotação prévia para uma ficar casada com a outra e ficar fácil assim a conferência de prestação de contas posterior pelos setores responsáveis. Né? Então, todos os documentos comprobatórios foram aqui anexados. Todas essas notas foram incluídas num formulário que é o F9893 do ateste das notas fiscais, e percebam que todos os números das notas foram incluídas aqui. Tem um passo a passo de como fazer esse ateste lá na aba Perguntas Frequentes da página da pesquisa, que tem o passo a passo de como fazer o ateste da nota fiscal para processos no sistema SEI. Né? Os processos novos no sistema de CIPAC não precisam mais serem linkados, mas no processo do sistema SEI ainda é necessário. Então tem um passo a passo de como fazer esses links, né? Ali orientamos que vocês acessem isso. Aí, caso houver ao longo desses gastos alguma justificativa a ser necessária, devido que, por exemplo, não foi possível fazer cotação prévia, porque algum item ele não é fornecido por mais do que um fornecedor, ou porque tem exclusividade, ou alguma outra questão bem específica do item que ele não tem realmente, o pesquisador pode fazer via despacho a sua justificativa, falando que não teve possibilidade de fazer os 3 orçamentos, por exemplo, uma taxa para a publicação de um livro. Não é possível, então pode fazer um despacho e justificar. Esses despachos podem ser inclusos aqui, né, um despacho padrão ao longo do processo, conforme eu incluí aqui, né, um despacho padrão, e assim eu explico um pouco mais sobre os gastos que foram feitos para que fique fácil também depois a própria conferência. Né? Após eu anexei os extratos mensais, né, da minha conta bancária, onde eu comprovo os gastos que foram feitos, né, e também eu coloco os extratos mensais da aplicação, em que também se mostra tudo o que foi feito. Eu coloco o termo de encerramento da conta bancária, que é um documento necessário também ao fim. O relatório contendo os resultados finais, que nesse caso foi um artigo científico encaminhado para uma revista, para um periódico. Né? Um despacho padrão é em que eu esclareço, né, o quanto este meu resultado final foi importante para cumprir o objeto da pesquisa, os resultados esperados, mostrando como foram atingidos, mostrando as metas e mostrando o quanto que os bens adquiridos contribuíram para esses resultados. Eu fiz um despacho simples, tá? Vocês podem fazer também, isso ajuda bastante na análise depois, né? E aí, né, esse processo, então, ele está pronto para ser entregue. Antes de encerrar, eu oriento que o pesquisador também observe se ele teve gastos com despesas de capital. Caso teve gastos com despesas de capital, é obrigatório que o pesquisador abra um processo paralelo para registro desses bens patrimoniais, que eles deverão ser doados à instituição. E esse processo ele deverá ser anexado posteriormente, né, a cópia, o PDF desse processo, ou o comprovante que mostra que os bens foram patrimonializados, eles precisam ser anexados neste processo também, num PDF, aqui como comprovante. Né? Eu coloquei aqui num desses documentos, por exemplo, o meu comprovante, também aqui no meio, tá? Nesses documentos também está o comprovante da patrimonialização dos bens. Então, olhando todas essas questões, o pesquisador ainda poderá ver lá no checklist se tudo foi feito, né? Lembrar de assinar todos os documentos,
certo? E após feito isso, então o processo deve ser enviado à CAPPG do campus, a qual então é o setor responsável por receber e encaminhar para as devidas análises. O processo inicialmente vai para análise do Comitê Assessor de Pesquisa, que é o comitê responsável pela avaliação dos resultados, e seguido da Diretoria de Contabilidade, que é o setor responsável pela parte financeira, né? Seguido depois vai para o CONCUR, que é o Conselho Curador, que avalia todo o processo relativo ao uso do recurso, né? As avaliações feitas por esses setores e assim por diante. Após a prestação de contas, ela poderá ser aprovada com ressalvas ou ela poderá ser reprovada. Tudo isso também, né, está previsto no termo de outorga. Para os editais mais recentes, que são pelo CIPAC, por exemplo, e que tem efeito a partir de 2022, passa a valer a Resolução 43 da CPPG, que é o FFS 2022, a qual explica também detalhadamente sobre sanções, sobre o que ocorre nesses casos, né, e que está regulamentado, portanto, e que é seguido, então. Para processos anteriores, a gente orienta o pesquisador que olha